É que o Irã não pode ter uma arma nuclear? Todas as opções estão na mesa para garantir que ele não tenha uma. O Irã está pronto para negociar após o aviso de Trump, e parece que a Rússia não está muito feliz com isso. Veja, o Irã tem fornecido à Rússia muitos drones e mísseis para realizar sua invasão sem sentido da Ucrânia. E agora Trump quer que esse fluxo de armas pare. Parece que não foi uma boa ideia para Putin recusar o acordo de cessar-fogo do Trump. Mas foi isso que a Rússia fez. Porém, agora as coisas parecem não estar saindo conforme o planejado. Tudo começou com os bombardeiros B-2. Há apenas alguns dias, Trump decidiu mover 7 dos bombardeiros B-2, que são todos capazes de destruir as instalações nucleares subterrâneas do Irã, bem na porta do Irã. Trump basicamente estava dizendo: às vezes você tem que lembrar as pessoas por que estamos 20 trilhões de dólares endividados. Porque o Oceano Índico está fervilhando. Bombardeiros furtivos americanos B-2 pousaram em Diego Garcia, uma ilha remota no Oceano Índico. Eles estão na região. Serve como uma base conjunta para o Reino Unido e os Estados Unidos da América, sendo um centro de intensa atividade recentemente. Relatórios iniciais vieram de rastreadores de voo de código aberto. Eles rastrearam movimentos incomuns envolvendo pelo menos 7 bombardeiros B-2. Esses aviões decolaram do Missouri, nos Estados Unidos da América, da base da Força Aérea de Whiteman, e eles voaram sem parar para Diego Garcia, na África. Os aviões não estavam sozinhos. Foram acompanhados por 3 aviões de carga C-17 e 10 reabastecedores aéreos. Isso é um movimento aéreo sério. Os Estados Unidos da América têm um total de 20 bombardeiros B-2. Agora, 30% dessa frota está em Diego Garcia. Essa foi uma jogada estratégica para pressionar o Irã. Assim que assumiu o cargo, Trump enviou uma carta ao líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Nesta carta, ele basicamente perguntou a eles: ei, precisamos concordar com um acordo nuclear. Ou então. Na verdade, enquanto gravo isso, a mídia iraniana acaba de divulgar a carta que Trump enviou há cerca de 2 meses. Então, vamos ler um pouco do conteúdo da carta. Fontes iranianas publicaram o texto da última carta de Trump para Khamenei. É hora de abrir uma nova página de cooperação e respeito mútuo. Há uma oportunidade histórica à frente. Os Estados Unidos, sob minha liderança, estão preparados para dar grandes passos em direção à paz, desescalada e remoção de sanções. Se você rejeitar a mão estendida e escolher o caminho da escalada e apoio à organização terrorista, eu te aviso de uma resposta decisiva e rápida. Não ficaremos inertes diante das ameaças do seu regime ao nosso povo ou aliados. Se você está pronto para negociar, nós também. Mas se você continuar a ignorar as exigências do mundo, a história registrará que você perdeu uma grande oportunidade. Não se sabe a data exata do envio da carta, mas ocorreu após Trump assumir o cargo. Ele deu um prazo de 2 meses para as negociações começarem. Caso contrário, os Estados Unidos da América tomarão uma resposta rápida e pesada. O prazo parece estar se aproximando com base nos comentários recentes de Trump. Estamos nos momentos finais. Não podemos deixá-los ter uma arma nuclear. Acho que teria feito um acordo 1 mês após a eleição fraudulenta de 2020. Eles estavam todos prontos para fazer um acordo. É um momento interessante na história do mundo, mas temos uma situação com o Irã e algo vai acontecer muito em breve. Em breve você estará falando sobre isso. Esperamos que possamos ter um acordo de paz. Sabe, eu não estou falando por força ou fraqueza. Estou apenas dizendo que prefiro ver um acordo de paz do que o outro. Mas o outro resolverá o problema. Trump afirma preferir um acordo de paz em vez da alternativa. Não sabemos exatamente o que ele quer dizer com outro, mas podemos fazer um palpite se considerarmos o poder de fogo que ele está posicionando no Mar Vermelho. Agora, já cobrimos os 7 bombardeiros B-2 que movemos para a base de Diego Garcia no Oceano Índico. Além disso, o grupo de ataque de porta-aviões Truman está no Mar Vermelho. Também temos o porta-aviões Carl Vinson e seu grupo de ataque se movendo do Pacífico para o Mar Vermelho. Espera-se a chegada nos próximos dias. Além disso, temos 2 navios de comando e controle, como mostrado na tela. 2 destroyers independentes. 4. Comando de Transporte Marítimo Militar, Military Sea Lift Command.
4 CFT e 2 submarinos dos Estados Unidos da América. Isso sem contar as bases aéreas já presentes no Oriente Médio. As ameaças às nossas nações não descansam. Observam cada movimento nosso. Irã, Rússia, China, Coreia do Norte, Estado Islâmico do Iraque e Síria, Al-Qaeda. Eles podem estar assistindo a isso agora. Nosso exército não deve ser confundido com um programa de notícias a cabo. Não nos importamos com a sua aparência. Não nos importamos em quem você votou, quem você adora, o que você adora, quem você ama. Não importa se seu pai deixou milhões quando morreu ou se você sabia quem ele era. Fomos aprimorados em uma máquina de partes móveis letais que você seria sábio em evitar se sabe o que é bom para você. Não seremos intimidados. Não recuaremos. Já vimos guerra, não queremos guerra. Mas se você quer guerra com os Estados Unidos da América, há uma coisa que posso prometer. Que Deus me ajude, outra pessoa criará seus filhos e filhas. Felizmente, com mais poder de fogo se movendo para o Oriente Médio, o Irã parece estar pronto para negociar. Recebemos a notícia hoje de que o Irã respondeu à carta de Trump e expressa prontidão para conversas indiretas. A carta chegou aos Estados Unidos da América após o Irã enviar uma resposta através de Oman ao presidente Trump. Nesta resposta, o Irã sinalizou que está aberto a conversas indiretas e também explicou por que não falará diretamente com os Estados Unidos. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Irã, a política do país é não participar de negociações diretas sob máxima pressão e ameaças militares. No entanto, como foi o caso no passado, as negociações indiretas podem continuar. O ministro das Relações Exteriores afirma que, na carta, incluíram um relato detalhado de suas visões sobre a situação atual e uma resposta à carta de Trump. O Irã também disse que estão felizes em conversar com Trump, mas não podem esquecer o que Trump fez ao país na administração anterior. No primeiro mandato, Trump retirou os Estados Unidos da América de um acordo de 2015 entre o Irã e potências mundiais, que limitava a atividade nuclear de Teherã em troca de alívio das sanções. Depois que Trump se retirou em 2018 e reimpôs amplos embargos, o regime islâmico violou esses limites e, desde então, os superou em seu programa crescente de enriquecimento de urânio. Trump retirou os Estados Unidos da América do acordo nuclear porque o Irã tinha um programa nuclear clandestino em andamento, mesmo afirmando publicamente que não continuaria enriquecendo urânio. É por isso que Trump implementou a chamada campanha de pressão máxima para trazer o Irã de volta à mesa de negociações. Esta campanha foi tão rigorosa que basicamente matou a economia iraniana da noite para o dia. A receita do petróleo do Irã caiu de 70 bilhões em 2017 para apenas 4 bilhões em 2020. Eu posso entender que o Irã não vai esquecer a campanha de pressão máxima, porque a economia deles literalmente caiu em uma recessão. Mas não vamos esquecer, o Irã tentou assassinar Trump durante a campanha eleitoral que acabou de acontecer. Na verdade, eles colocaram uma recompensa de 3 bilhões de dólares em sua cabeça, e a situação ficou tão assustadora que Trump teve que usar o avião de um amigo para participar de eventos de campanha, enquanto sua equipe usava o avião Trump para que os iranianos pensassem que ele ainda estava viajando nele, caso tentassem algo. Trump comentou sobre isso ao assumir o cargo. Vamos assistir. Por que dizer que você está infeliz em assinar se são o Irã e seus aliados que ameaçam retaliar contra você e sua equipe, matando vocês ou eliminando Soleimani? Bem, eles não fizeram isso e seria uma coisa terrível para eles fazerem. Não por causa de mim, mas se fizessem isso, seriam obliterados. Seria o fim. Deixei instruções. Se fizerem isso, serão obliterados. Não sobrará nada. E eles não deveriam ser capazes de fazer isso. E Biden deveria ter dito isso, mas nunca disse. Não sei porquê, talvez falta de inteligência, mas ele nunca disse isso. Se isso acontecer com um líder ou perto de um líder, francamente, se você tivesse outras pessoas envolvidas também, você pediria a obliteração total de um Estado que fez isso. Isso incluiria o Irã. Durante a temporada de eleições, quando Biden ainda era presidente, ele comentou que se o Irã tentasse fazer algo assim, seria considerado um ato de guerra. Isso ocorreu antes de Trump vencer a eleição.
Pessoalmente, considero uma declaração bastante forte. Esta é apenas uma das muitas razões pelas quais o Irã precisa ser libertado do Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, porque é realmente apenas o Guarda Revolucionária Islâmica do Irã que controla o Irã. Eles buscam armas nucleares e financiam grupos terroristas como Hamas, Hezbollah e Houthis. Eles estão enviando milhares de drones e mísseis para a Rússia, permitindo que Putin continue sua invasão sem sentido. Recentemente, o general Ben Hodges participou de nosso podcast e discutimos como o Irã, apoiado pela Rússia, é o eixo do mal no Oriente Médio e como o Irã está retribuindo esse apoio à Rússia. Se pudermos cuidar de um deles, o outro se torna muito mais fraco. Aqui está esse clipe. Trump começou a garantir que os Houthis do Iêmen não possam atacar navios comerciais. Você acha que isso poderia ser bem sucedido sem colocar tropas americanas no terreno, considerando como os combates no Oriente Médio continuam? Sim, eu não sei quais planos o Comando Central dos Estados Unidos da América desenvolveu, nem deveria saber como eles planejariam fazer isso. Sabe, eu não sei como eles vão fazer isso. Nós tentamos a abordagem de ataques com mísseis contra locais conhecidos dos Houthi. Tivemos a Grande Marinha dos Estados Unidos da América e a Marinha Real e outros aliados no Mar Vermelho tentando proteger a navegação, lançando ataques contra os Houthis. Mas eu acho que a única maneira de realmente eliminar os Houthis como uma ameaça é eliminando o Irã para que o Irã não possa apoiá-los. E a maneira de fazer isso, é claro, é derrotando a Rússia, porque o Irã não tem um verdadeiro amigo além da Rússia. Então, se você derrotar a Rússia, o Irã fica isolado, muito mais fraco, e então eles são menos capazes de ajudar os Houthis. Então, eu acho que uma abordagem estratégica que envolve derrotar a Rússia primeiro é o caminho a seguir. Sabe, temos muitos anos de experiência lutando contra diferentes organizações terroristas no Oriente Médio. E você não pode simplesmente sair matando para resolver isso. Você pode matar muitos deles, mas isso não necessariamente resolve o problema. Agora Trump realmente mudou seu foco para os drones iranianos que estão sendo fornecidos à Rússia, porque a Rússia tem usado estes para matar ucranianos todos os dias. E a Rússia recentemente usou esses drones para quebrar o cessar-fogo que o próprio Putin concordou. Drones iranianos estão atacando e matando ucranianos todos os dias. Por que você não está fazendo algo a respeito disso? Bem, vamos ver o que acontece com isso. Estou recebendo relatórios sobre isso e estamos analisando um relatório. Você está certo. Eles produzem muitos drones. O Irã produz muitos drones. Eles também fazem drones muito eficazes. Eles são muito eficientes em algumas coisas. Mas o Irã está muito alto na minha lista de coisas para observar. Como você provavelmente sabe, enviei recentemente uma carta a eles dizendo que precisam tomar uma decisão de alguma forma. E nós vamos ter que conversar e resolver isso, ou coisas muito ruins vão acontecer ao Irã. E eu não quero que isso aconteça. Esperamos, de alguma forma, poder parar esse fluxo iraniano de drones para a Rússia, porque a Rússia realmente não tem uma indústria de drones própria, pelo menos não uma que possa ser comparável à indústria de drones ucraniana. E é por isso que, se conseguirmos parar o fornecimento de drones iranianos, será um grande plus para a Ucrânia, porque sem drones você realmente não pode lutar uma guerra moderna. E a Rússia é verdadeiramente dependente do Irã quando se trata de seu fornecimento de drones. Na verdade, os ucranianos estão tão à frente da Rússia quando se trata de inovação e fabricação de drones que até os blogueiros russos reclamam disso o tempo todo. Aqui eu tenho um exemplo perfeito disso. Os russos continuam a reclamar sobre a massa crítica de drones ucranianos. Desta vez, é na região de Belgorod. O autor do texto compartilha a impressão de que os ucranianos definitivamente estão excedendo seu plano de produzir 1 milhão de drones por ano. Agora, a mensagem russa não é russa, mas aqui está a versão traduzida. Na região de Belgorod, ocorrem centenas de ataques diários de drones First Person View, nada surpreendente. Os ucranianos declararam que a meta de 1 milhão de drones para o ano provavelmente foi superada. Em Pokrovsk, ocorrem milhares desses ataques. Enquanto isso, há uma grande escassez de FPVs, exceto para alguns poucos privilegiados.
É uma luta até para implorar por volumes minimamente adequados. A lista e as variedades são muito limitadas. Pense nisso. Acho que ela está meio errada ao dizer que os ucranianos já produziram 1 milhão de drones, pois ainda estamos só em março. Uma coisa é certa, os ucranianos estão superando todas as expectativas em relação à sua indústria de drones. Ninguém esperava que a Ucrânia se tornasse tão boa, tão rapidamente nesta guerra. Nem mesmo a Rússia, um país com mais recursos, não consegue igualar a inovação ucraniana. Na verdade, a inovação ucraniana está tão à frente dos russos que até mesmo empresas chinesas de drones estão se associando à Ucrânia para aprimorar seu jogo de drones e depois estão se associando à Rússia. Isso irrita ainda mais os blogueiros de guerra russos. Tenho outro relatório sobre o assunto. Uma propagandista russa lamenta em seu canal que os chineses não estão apoiando os russos gentis com drones, preferindo empresas ucranianas. Aqui está a mensagem do canal russo. Um dos meus amigos viajou para a China para negociar com fábricas sobre o fornecimento de componentes para guerra eletrônica e drones. Ele não conseguiu chegar a lugar nenhum. Por onde ele ia, havia bandeiras amarelas e azuis e placas dizendo "Glória à Ucrânia". Apesar do presidente ter dito que a indústria de drones poderia alcançar 1 trilhão de rublos, nossos adversários ainda estão na frente, em quantidade e variedade. O desenvolvimento da indústria está extremamente lento. Isso ocorre porque o exército russo acredita subconscientemente que as armas devem ser caras, volumosas e levar horas de configuração tediosa para serem implantadas. É fato, o exército russo segue preso à era soviética. Embora, se eu fosse uma empresa ucraniana de drones, eu teria um pouco de cuidado ao fazer parcerias com empresas chinesas. Mesmo em tempos de paz, a China tem o hábito de roubar propriedade intelectual e copiar o que os outros fazem. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? O YouTube não possui criadores suficientes atualmente. Por isso você vê na sua página inicial vídeos com menos de 1000 visualizações, como este. Obviamente, isso não quer dizer que todos precisam criar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube, ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias aos criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza de que você tem muitas perguntas sobre como iniciar e crescer um canal. Recebo essas perguntas frequentemente no meu e-mail de alguns de vocês. É por isso que decidimos reunir todas as nossas dicas sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito. Se você tem interesse em começar seu próprio canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo, clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Este treinamento intensivo é como uma chamada no Zoom, limitado a 100 pessoas por vez. Inscreva-se antes que fique cheio. Agora, de volta ao vídeo. Qassem Soleimani, general Qassem Soleimani da Elite Quds Force do Irã. Os Estados Unidos da América culpam Soleimani por planejar um ataque de foguete a uma base militar iraquiana no mês passado. O presidente Trump autorizou um ataque de drone a um general iraniano de alto escalão, considerado terrorista pelos Estados Unidos da América. Como presidente, meu dever mais alto e solene é a defesa da nossa nação. Ontem à noite, sob minha direção, executamos um ataque de precisão impecável que matou o terrorista número 1 em qualquer lugar do mundo, Qassem Soleimani. O mundo é um lugar melhor sem ele. O problema é que isso tem um custo muito alto. O Irã tinha uma ordem para matar o presidente Trump, determinados a eliminar o mais alto oficial dos Estados Unidos da América. Para piorar, em 2020, legisladores iranianos ofereceram uma 3 milhões pela cabeça de Trump. Esta recompensa continua aberta e ativa, mantendo Donald Trump em constante perigo. Quando Trump assumiu, a maioria de nós esperava uma vingança brutal contra o Irã. Mas ao invés disso, parece que Trump deu um aviso final. Se o Irã der um passo fora da linha e tentar assassiná-lo ou qualquer oficial dos Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América irão obliterar a nação do Oriente Médio. E por que dizer que você está infeliz em assiná-lo, se é o Irã e seus aliados que ameaçam retaliar contra você e sua equipe, matando vocês ou eliminando Soleimani? Bem, eles não fizeram isso.
E seria uma coisa terrível para eles fazerem. Se eles fizessem isso, seriam obliterados. Seria o fim. Deixei instruções caso o façam. Não sobrará nada e não deveriam ser capazes disso. Biden deveria ter dito isso, mas nunca o fez. Não sei por quê. Talvez falta de inteligência. Mas ele nunca disse isso. Se isso acontecer com um líder ou perto de um líder, francamente, se você tivesse outras pessoas envolvidas também, você pediria a obliteração total de um estado, e isso incluiria o Irã. Voltando à questão, por que o Irã tentaria eliminar um presidente dos Estados Unidos da América seria uma decisão tola e arriscada para o país? Para entender completamente um homem que está novamente liderando a nação mais poderosa do mundo, precisamos voltar para 2020. Na época, o general Qassem Soleimani era uma das figuras mais importantes e poderosas da política do Irã. Como chefe da Força Quds, uma unidade especial da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Soleimani estava encarregado das operações do Irã no exterior. Isso lhe deu influência significativa sobre a política externa e estratégia militar do Irã. Isso era particularmente evidente em países como Iraque, Síria, Líbano e Iêmen, onde o Irã possui fortes vínculos políticos e militares. Soleimani, além de líder militar, era um arquiteto-chave no envolvimento do Irã em conflitos no Oriente Médio. Na Síria, ele foi crucial no apoio ao regime de Bashar al-Assad. Isso ajudou o governo sírio a manter o poder durante uma brutal guerra civil. Ele também coordenou o apoio iraniano ao Hezbollah, grupo militante do Líbano. Além disso, ele tinha uma influência significativa no Iraque, onde as milícias apoiadas pelo Irã eram influentes. A influência de Soleimani chegava até o Iêmen, onde ele supostamente apoiava os rebeldes Houthi contra uma coalizão liderada pelos sauditas. Soleimani estava no centro dos esforços do Irã para expandir sua influência e apoiar aliados no Oriente Médio. Com Soleimani detendo tanto poder, era questão de tempo até se tornar um alvo principal para os Estados Unidos da América. Sua influência já o tornava perigoso, mas seu papel em ataques aos Estados Unidos da América e apoio a milícias hostis selaram seu destino. Os oficiais dos Estados Unidos da América estiveram de olho nele por anos e em 2020 finalmente agiram. O presidente Donald Trump ordenou um ataque de drone que matou Soleimani em Bagdá, no Iraque. O ataque ocorreu em 3 de janeiro de 2020, quando Soleimani chegava no aeroporto internacional de Bagdá. Um drone americano atacou seu comboio, matando-o junto com vários outros. Isso incluiu Abu Mahdi al-Mahandas, o líder adjunto das Forças de Mobilização Popular do Iraque. O ataque de drone foi visto como um assassinato direcionado. Isso chocou a comunidade internacional, pois foi uma escalada significativa no conflito Estados Unidos da América-Irã. A decisão de matar Soleimani gerou reações mistas mundialmente. Nos Estados Unidos da América, debateu-se se o ataque foi justificado ou se aumentaria a instabilidade na região. Trump defendeu a ação. Ele alegou que Soleimani planejava ataques iminentes contra americanos e que o ataque era necessário para proteger os estadunidenses. Ele também afirmou que a morte de Soleimani evitaria violências futuras contra os Estados Unidos da América e aliados no Oriente Médio. Internacionalmente, aliados do Irã se pronunciaram. Rússia e China condenaram a ação dos Estados Unidos da América, chamando-a de assassinato ilegal e violação da soberania do Iraque. Países europeus, preocupados com a escalada, pediram que ambos os lados desescalem e evitem mais conflitos. O ataque de drone também foi muito debatido na Organização das Nações Unidas. Várias nações manifestaram preocupação sobre o impacto desta ação nas relações internacionais e na estabilidade do Oriente Médio. E como esperado, após o ataque de drone que matou Qassem Soleimani, o Irã estava em alvoroço. As ruas de Teherã se encheram de enlutados, e a liderança iraniana seguiu com severas advertências. Naquele instante, o país inteiro estava em suspense, preparando-se para o que viria. Afinal, Soleimani não era apenas um líder militar, ele era um símbolo da força e resiliência iranianas, particularmente diante de ameaças externas. Sua morte foi um golpe significativo para a liderança militar e política do país.